É chegado o grande dia, Sr. Tiago. Que rufem os tambores. Tenho certeza absoluta que você mal dormiu ontem esperando por esse momento. Ah, eu não vi a hora. Chegou. Aquele momento em que finalmente, bota o efeito aí, produção, finalmente chegamos ao episódio de número 50. Sim, 50 episódios, primeira temporada completa, finalmente. E, para finalizarmos, com chave de ouro, para ficar uma expressão moderna, vamos falar sobre exatamente a construção dessa temporada, como foi, o que tínhamos como expectativa, o que conseguimos atingir. Trouxe alguns números para cá, hein? De que nós nos alimentamos nesse tempo? Basicamente, amendoim e água. Exatamente. E luz. Água com gás, pelo menos, né? Pelo menos. Solta a vinheta pela última vez nessa temporada, hein? Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Pois é, Thiago, percebi que a sua felicidade é muito maior por ser a última vez que a vinheta tocou nessa temporada do que por ser o 50º episódio. Estou certo? Ah, bom, está, porque afinal de contas foi um grande trabalho que tivemos, mas ao mesmo tempo é motivo de muito orgulho para nós dois, tenho certeza. Com certeza. Conseguimos conquistar muita coisa, hein? E podcast é bem tranquilo, não dá muito trabalho assim, você acha que dá? Quase nada, né? Depois de ter que transformar aquela entrevista de 3h30, compactar em 1 hora, é tudo tranquilo, bem fácil, né? Temos então alguns dados sobre essa primeira temporada para compartilhar com você, ouvinte, e faremos algumas considerações sobre o processo de desenvolvimento desta primeira temporada do Sou Odonto. Esse episódio é totalmente sem pauta. A gente fez o levantamento aqui de algumas estatísticas e a partir daí vamos desenvolvendo um bate-papo em cima do que a gente conseguiu atingir e que, repito, nos trouxe bastante orgulho. Mas não é para parar de escutar só porque vai ser de estatísticas ou dados. Tem muitas coisas legais que a gente vai discutir aqui. Sim, sem dúvida. Em cima desses dados, a gente vai trazer até perspectivas para frente, enfim. Vamos lá, bom, vamos começar. A gente estreou dia 27 de junho. Um bebê. Quanto tempo aí? Faz as contas aí. Menos de 6 meses, é isso? É muito episódio em pouco tempo. É muito episódio em pouco tempo, hein? São poucos podcasts que eu vejo que fazem 50 episódios em menos de 6 meses. Normalmente é uma temporada de 1 ano, 40 episódios em média. Então eu disse aqui, redisse, se é que essa palavra existe, 50 episódios, mas na verdade foram 51, né? Porque o piloto, ele foi o episódio 0, a fila do pão, que foi justamente no dia 27 de junho, e é, até hoje, olha aí, o nosso episódio mais ouvido. Eu acho uma sacanagem isso, né? Eu acho legal porque a gente começou sem pauta e vai terminar sem pauta. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. Lá a gente se apresentava e aqui mostra os resultados do que aconteceu nesse período. Esse é o episódio mais ouvido, claro que tem a questão da cauda longa, né? Então já tá lá há mais tempo publicado, então tende que as pessoas ouçam mais. Para o nosso ouvinte que não sabe, Thiago, o que é cauda longa? O que seria isso? Cauda longa, senhor ouvinte, cauda longa é simplesmente o fato de estar há mais tempo publicado, então as pessoas que vão tendo acesso agora tendem a ouvir os episódios mais antigos, então a gente tem essa extensão, e por isso aí a cauda longa, de pessoas ouvindo episódios bem anteriores. E foi exatamente o que aconteceu, né? A gente tem o fenômeno aí da cauda longa e o primeiro episódio, que obviamente é o que a gente tinha menos experiência em edição, em pauta, em produção, acaba sendo mais ouvido. Eu lembro que isso acontecia também nos nossos vídeos lá do Dentística UCB. Eu tinha uma vergonha alheia daquele meu primeiro vídeo. Não, deve ter ainda. Deve, provavelmente sim. Tem um tempo que eu não vejo, mas era sempre o mais ouvido, o mais visto, né? Porque era um vídeo. E até o final, até a última vez que eu vi... A parte visual é ruim, cara. É horrorosa. Mas enfim, né? Pelo menos o conteúdo aparentemente continua, né, válido. Tudo tem que começar de algum lugar. Normalmente começa ruim e depois aprimora.
Em geral, nem tudo na vida, né? Em geral. Bom, desses 51, né, episódios, foram 25 crônicas autorais, a maioria escrita por Vossa Senhoria, né? 20 bate-papos entre nós dois e 6 entrevistas com convidados especiais, então colegas, amigos, não só da área de odontologia, embora grande parte sim, e tudo isso em mais de, olha aí, 840 minutos gravados e editados. Que maravilha, cara. Sobre as crônicas, eu acho que a gente acabou produzindo mais porque a gente não faz nada no resto da semana, né? Isso, a gente vive de luz, basicamente, né? E a gente não produz absolutamente nada. Quem nos conhece sabe que a gente vagabundeia o dia inteiro. Não vagabundeia, nós refletimos sobre a vida e é por isso que escrevemos as crônicas. Perfeito. Então temos uma vida bem tranquila, horários livres 1000, e é por isso que entregamos para vocês muitas crônicas, com muitas reflexões, algumas até desabafos, mas foram feitas com carinho. Legal você falar do desabafo, porque é bem isso. Não só as crônicas, mas o Sou Odonto como um todo acabou sendo uma sessão de terapia entre nós aqui. Afinal, o terapeuta é caro, sessão de psicólogo não é algo barato para aqueles que frequentam. Aqueles que não frequentam deveriam frequentar. Deveriam, é muito interessante. Então isso serviu também para a gente, já que não dá para fazer mais de uma sessão semanal por uma questão financeira. Então o Sou Odonto serviu como terapia também. Não, e foi muito legal. Eu fico muito feliz quando eu ouço de alguns ouvintes e alunos, ex-alunos, amigos que nem são da Odonto, mas que ficam felizes de ouvir ali coisas que vão além, né? Então fala de ética, de comportamento, de atendimento ao cliente, então coisas que permeiam a odontologia, que para até não dentistas foi bem interessante. Então valeu aí, pessoal. O complicado de amigos falarem bem do nosso trabalho é porque são amigos, né? Tem isso também, né? Mas, pô, me deixa acreditar. Isso, acredite. Mas continuando aqui com as nossas estatísticas, bom, além do Brasil, por óbvio, afinal de contas aqui estamos e falamos português, fomos ouvidos em mais 9 países, olha aí. Quais seriam esses países? Eu não sei eu não sei porque eu não tinha visto. Não, Gustavo não sabe mesmo, tá aqui a estatística, ó. Brasil 96%, né, o que é de se esperar. Aí vem Estados Unidos, Portugal, Dubai, olha aí. Quem será, né, que ouve em Dubai? Reino Unido, meu cunhado é de lá, talvez, hein? Espanha, México, Austrália, Suíça e Argentina. Hermanos. E desses que nos ouvem, imagino brasileiros espalhados pelo resto do mundo, porque afinal de contas o que um suíço iria entender, né, em princípio. Bom, sei lá, vai que aprendeu português, né? Perfeito. Mas desses todos, a média de idade dos nossos ouvintes, em sua maioria, quase 60%, de pessoas entre 28 e 44 anos. Jovens. Ou seja, não funcionou em nada a nossa divulgação para seus alunos de graduação. Os atuais alunos? Praticamente nada. Praticamente nada. Obrigado a todos os alunos que não participaram deste momento. Não, mentira. Eu sei que tem alguns alunos aí que ouvem regularmente, mas que não já chegam comentando. São os que puxam a média para 28 anos. Exatamente. São os que puxam a média para baixo ali, né? Mas a média ali provavelmente de dentistas especialistas, a gente não fez essa enquete tão específica, mas tem uma boa parte de ex-alunos aqui, hein? Assim espero. Olá, hein? E só por curiosidade, em termos de gênero, um equilíbrio aí. Homens 52, mulheres 45,5, não especificado ou não binário, 2,5. Interessante. Então, mas não entra muito na estatística aqui, mas bem essa questão da idade é interessante. Acho que os temas puxam muito para isso também, né? A gente fala muito de graduação, mas acho, e aqui é só um achismo, por lembrança, não é uma estatística, a gente falou mais de situações que remetem ao dia a dia do mercado odontológico, né? Perfeito. E muitas questões relacionadas à atuação profissional, questões, como você mesmo comentou, sobre ética. Porque vamos ser bem sinceros, né, Thiago? Aquelas disciplinas de bioética na graduação eram um pé no saco. Um pé no saco. Eu acho que continua, hein? Não sei nem quem é o professor, desculpa aí, hein, galera da Uniceplac ou qualquer outra faculdade, universidade que nos ouça. Porque vocês que nos ouvem são totalmente diferentes. Vocês são diferenciados, claro, são muito bons. Mas, em geral, a galera que não são aqueles que são nossos ouvintes, essa disciplina é uma disciplina bem chata. E colocar alguns exemplos, né, do dia a dia do clínico para discutir essas questões de conduta profissional, filosofia de trabalho, essas questões éticas, isso aproxima muito mais da realidade do que aquele capítulo do livro, em geral, escrito por um teórico exclusivo, né? Sempre que a gente traz exemplos práticos, a coisa fica muito mais palpável, né? Isso serve para tudo, né? Para as aulas, para as apresentações que a gente faz.
e também aqui para o podcast, sempre foi uma preocupação nossa, trazer para próximo da realidade. Falar em apresentações, você sabia que o Caminho Criativo mudará de nome? Tadã, pera aí, agora, bomba, como é que era o outro lá? Boemba, né? Quem falava boemba? Era aquele cara do, como é que é o nome dele, gente? Macaco Simão. O Macaco Simão. Pois é, o Caminho Criativo continuará criativo, sem dúvida nenhuma, mas vai atender por outra alcunha em 2024. Aguardem, nos sigam nas redes sociais e em breve teremos a nova marca. Ah, e veja só, hein? Não é só uma mudança de nome, é uma mudança também nos nossos serviços, no aprofundamento em alguns processos que a gente já tem feito. Enfim, mudanças muito boas vêm por aí. Com certeza. Mas tirando o jabá de lado, vamos voltar aqui para o Sou Odonto. Em termos de quantidade de vezes ouvidos, você tem ideia de quantas vezes, Gustavo, nós já fomos ouvidos? Por mim, algumas. Tanto é que na retrospectiva do Spotify, o primeiro podcast mais ouvido por mim foi o nosso. Aí, você tá entre o pessoal que mais nos ouve, hein? Que beleza. Obrigado, né? Então, tem que aumentar as estatísticas aí, né? Estamos juntos. Estamos juntos. Mas olha só, o Sou Odonto já foi ouvido mais de 3.500 vezes. Olha aí, em todas as plataformas de streaming. Aliás, diga-se de passagem, estamos em todas as principais, com destaque para o Spotify, para o Deezer, que tem a maior parte aí da nossa audiência, mas também no YouTube Music e no Apple Podcasts. Legal demais. Curto, eu aprovo esse podcast. Cara, 3.500 vezes, a gente acha que é um projeto pequeno, bom, e é, né, claro, considerando todo o mercado, mas cara, quando a gente se propõe a falar alguma coisa e 3.500 vezes pessoas ouvem, é muita coisa, hein? É bastante coisa, cara, 3.000 vezes, cara, provavelmente não é o número de vezes que você transou na vida. De fato, eu não tenho essa estatística, mas eu posso começar a considerar. E aí, já puxando o gancho, já que você falou que o Sou Odonto foi um dos podcasts mais ouvidos, aí foi o mais ouvido por você, né? Então você está dentro dessa estatística, olha aqui. Segundo o Spotify, então são dados só do Spotify, estamos no top 10 de 241 pessoas, top 5 de 198 e somos o podcast mais ouvido para 80 pessoas na plataforma. Esse que é o público que eu vou agradecer. Então você, 80 e quantas pessoas? 80. 80 pessoas. Isso até novembro, né? É, até porque eu sou uma das 80. Então vocês, 79. O seu também tem? Você viu? Mas não é o mais ouvido. Não? Não é o mais ouvido. Cara, você é muito fuleiro. A Julie também, ela estava me falando isso. Na minha retrospectiva, ela é a minha cantora mais ouvida. No dela, ela não é a mais ouvida. Que beleza. Não faz o menor sentido. Nenhum Vocês sentido. dois fuleiros. Então, vocês 79, fica o meu abraço. Você não, Thiago, porque provavelmente você tá no top 5. É, então, eu devo vocês estar no top 79, muito obrigado. É por isso que o projeto tá aí. Graças a vocês. Graças a vocês. E no Spotify a gente já tem 180 seguidores assinantes, digamos. Assinante não, porque eu não recebo um centavo disso, né? Mas, enfim, estão lá classificados como seguidores e que são imediatamente notificados quando lançamos um novo episódio. Ou seja, 101 pessoas não clicam quando recebem, muito provavelmente, a notificação do novo episódio. Então, vocês 101 que se danem. Vocês 79 que fazem parte do nosso público cativo, mais uma vez, muito obrigado. E fica aí o puxão de orelha, hein? Pô, ouve lá, cara. Se você assina é porque você, em tese, tem interesse. Ou é amigo, nosso, né? Ou é amigo, isso que eu ia falar. Pois é, ou é família, ou é amigo, mas tirando você, familiar e amigo, né? Você até que porque ouve... ser família não quer dizer que necessariamente seja amigo. Não necessariamente, de fato. Bom, enfim, ficou aí o puxão de orelha, então ouça, vai ficar lá, olha a cauda longa, né? Novamente, vai ficar lá, os episódios todos continuarão sendo disponibilizados. E para sempre. Quer dizer, sempre é uma palavra forte, hein? Mas é pelo menos a nossa intenção. Sim, a não ser que o Spotify ou qualquer outra plataforma suma. E aqui a cereja do bolo, hein? Também é outra expressão nova, né? Cereja do bolo é coisa de tio. E tem gente que nem gosta de cereja, né? Ainda tem essa, né? E tem gente que nunca viu cereja no bolo. Acha que vê aquele negócio de mamão lá e acha que é cereja, né? Perfeito. Pois é, bom... Mas tirando a filosofia de lado, um dado muito importante, realmente a cereja do bolo, é a questão da taxa de retenção. Em média, nós temos, olha aí, segura aí, hein? 94%. Sabe o que isso significa, meu jovem? Isso é muita coisa. O pessoal escuta a gente praticamente até o final. Quase até o finalzinho, né? Impressionante. Então, e é uma taxa muito acima da média do que a gente vê por aí. E a gente espera que você não escute até o final só porque está no trânsito e aí não tem como ficar passando para outro episódio ou outro podcast. Porque tem gente que deixa, né? Tem. E às vezes escuta até o final por conta disso, não porque gostaria de escutar. Mas nós acreditamos que vocês que fazem parte desse número aí nos escutam porque gostam. I believe I can fly. I believe
I can touch the sky. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu tô falando muito obrigado. Acho que a Mas primeira... temos de agradecer o Natal chegando, né? É isso aí. Eu acho que eu nunca falei tanto obrigado na minha vida pra alguém. É o Natal chegando, vamos lá. Bom, episódios mais ouvidos. Vamos lá, o que a gente tem com episódios mais ouvidos? Já dei um spoiler aqui que o mais ouvido é o primeiro. Que Cauda longa. O que é uma lástima, né? Porque os outros estão muito melhores, né? Com certeza absoluta. Então, se você ouviu o primeiro e gostou, ouça os outros, você vai gostar mais, acredite. Ou se você ouviu o primeiro e não gostou, ouça os outros, dê uma chance. Dá uma chance aí pra nós, né? Mas olha só, vou falar aqui os 5 mais ouvidos e vou trazer um ponto interessante. Então, o primeiro é o A Fila do Pão, né? O nosso episódio inaugural. Depois vem a entrevista com o professor Eric Jacomino Franco, que foi o nosso primeiro convidado. Então, além de ser a entrevista mais ouvida, também foi, segundo o Spotify, o episódio mais compartilhado, hein? Continuem assim, continuem compartilhando mais. Foi uma entrevista bem interessante. As Muito outras legal. também foram, mas essa daí foi a primeira. Então nós acreditamos que tem muitas coisas bacanas que foram discutidas, principalmente sobre essa questão relacionada ao ensino odontológico, que são fatos curiosos, mas que são bem importantes que as pessoas tenham conhecimento. Muito legal. É uma informação de bastidor aqui, curiosidade de bastidor. Quase não rolou, né? Porque a gente estava sem extensão na hora. E foi lá dentro do consultório do Eric, então foi uma coisa super improvisada ali na hora, mas rolou, deu um trabalho do cão para editar, porque um áudio vazava no microfone do outro, foi uma loucura, mas deu tudo certo. A partir daquela entrevista, a gente ajustou muitas coisas para as próximas. Mudou muita coisa a partir de lá. Então, a entrevista com o professor Eric foi o segundo mais ouvido. O terceiro mais ouvido, a influência de um bom professor. Oh, que legal. Quando a gente falou ali, inclusive do professor Edson, né? Você trouxe uma história sua Perfeito. do professor Edson. Eu falei do professor Faber lá na UNB. Enfim, foi legal, tive muito feedback positivo de muita gente, inclusive do próprio professor Edson, diga-se de passagem, Sim. que passou a nos seguir. Abraço, hein, professor? E o quarto? O quarto foi o curso de culinária introdutório. Uma crônica. Uma crônica de Vossa Senhoria, em que fala exatamente essa questão de já querer fazer coisas muito avançadas desde o início, né? É aquilo que a gente discute, né, cara? O povo hoje na graduação já quer ser harmonizador e nem formou em odonto ainda. Exatamente. Ou fazer facetas de orelha a orelha, né? Aquela coisa toda, e nunca fez uma classe 1 decente na vida. Maravilhoso. O episódio que tiveram várias inserções do Sr. Miyagi. Sim, grande Sr. Miyagi. Sr. Miyagi, não o Jack Chan. Não, o outro, o original. O Pat Morita. Pat Morita. E por fim, o quinto mais ouvido, outra entrevista com a professora Taya Rezende. Eu acho que a Taya fez também um lobby muito grande com o pessoal da Biotech, lá os alunos dela. Ela obrigou o povo a escutar. Então vocês que foram obrigados, muito obrigado. Obrigado a você que foi obrigado. Taya, aquele abraço, hein? Tamo junto. Pois é, mas o comentário que eu queria fazer é exatamente essa diversidade entre os 5 primeiros episódios. Nós temos 2 entrevistas, mas temos ali o primeiro, que foge um pouco do que foi até o padrão das nossas pautas depois, mas teve, além das entrevistas, teve um bate-papo e teve também uma crônica. Ou seja, não é um comentário que você queria fazer, é um comentário que você está fazendo. Perfeito, eu queria e fiz. Mas mostrar que essa variedade de conteúdo foi interessante, o pessoal gostou, né? Aparentemente sim. E eu espero que isso continue, para que a gente não tenha necessariamente essa reprodução de que podcast que faz sucesso, ou pelo menos que começa a ganhar mais reproduções, sejam aqueles do padrãozinho de entrevista exclusivamente. Foi por isso que a gente acabou focando em outros formatos. A gente não queria fazer exatamente a mesma coisa que outros podcasts fazem. Basicamente, cara, o podcast virou um esquema de entrevista. É, um bate-papo, uma mesa de bar ali, Perfeito. sentar no bar. Né? Ainda que o pessoal que conduz coloque suas opiniões, boa parte dos episódios são com entrevistados diferentes. Então, uma das discussões que a gente teve na hora de montar o projeto foi colocar outros formatos que não fossem exatamente aquele mesmo padrão de ter um convidado novo a cada episódio lançado. É, uma coisa que a gente queria fugir, além desse formato repetitivo, é aquela coisa superficial, né? A gente vê cada vez mais esses episódios de podcast, que agora hoje tudo é podcast, né? Então vídeo é podcast, áudio é podcast, não vou entrar nesse mérito aqui. Embora cada um tenha o seu papel,
É importante, a gente pensou muito nisso, de variar esse momento. Mas o que eu vejo muito nesses podcasts hoje, seja em áudio ou vídeo, é uma superficialidade muito grande, cara. Uma falta de preparo de maneira geral. Então coloca um convidado mega famoso lá, e aí o fato do cara ser mega famoso é que é o atrativo do podcast, não exatamente a conversa. E é isso que a gente quis fugir, né? Exato, e é justamente por isso que nós temos exclusivamente 6 entrevistas, no total de 51, no caso, né, já que o piloto é o 0, no caso de 51 episódios lançados. Nós esperamos, então, ter criado alguns formatos diferentes do que você já está habituado a escutar em podcast. E como você mesmo disse, isso foi pensado desde o início. A gente sempre quis fazer assim. A gente é uma coisa meio narcisista, mas a gente queria falar, né? A gente queria se expor ali, a gente queria colocar a nossa opinião, a nossa maneira de trabalhar, de pensar. Até porque colocando isso em outros ambientes, a gente normalmente já criou muitas inimizades. Aqui, pelo menos, estamos num ambiente seguro, sou só eu e você e a rede. É isso aí. Eu, você e o resto do mundo, né? Só isso. Beleza, e como eu disse no início, esse podcast ele não tem uma pauta definida, a gente trouxe esses dados e comentários em cima, mas uma pergunta aí para Vossa Senhoria. Cara, qual era a sua expectativa no início? Você gostou de fazer o projeto? Animado aí para uma segunda temporada? O que você achou de maneira geral aí do não só do seu desempenho, mas do que esse programa trouxe para o nosso crescimento mesmo e o que a gente conseguiu atingir com ele? Então, Thiago, foi um projeto, bom, eu acredito que você também tenha curtido bastante fazer. Bastante. Principalmente para dar vazão a uma série de pensamentos que tínhamos e compartilhávamos fora aqui do microfone, no caso dos episódios. Então é importante esse registro, porque quando nós olhamos retrospectivamente para muitos trabalhos que fizemos, nós falamos, caramba, isso é legal a gente ter seguido uma linha, porque isso, querendo ou não, marca um posicionamento profissional que, uma vez que está compartilhado publicamente, isso faz com que a nossa conduta continue sendo reforçada por conta desses valores que são publicados. É aquela velha história do caráter, quando a gente fala, né? Ou seja, você conhece a pessoa pelo caráter quando não tem ninguém olhando. É isso aí. E por mais que nós já tivéssemos conversado sobre muitos posicionamentos do ponto de vista ético, de atuação profissional, quando você marca isso publicamente, isso só reforça esses valores na sua prática do dia a dia. Então, assim, por mais que seja legal compartilhar, isso também foi muito importante para que a gente renovasse esses valores na nossa prática, seja na graduação, na instituição de ensino, seja na prática de consultório. Quem nos conhece sabe que nós somos exatamente o que a gente mostra ali no podcast, pelo menos essa é a intenção. Muitos dos exemplos ali utilizados, a gente já tinha conversado antes, né? É a história do bate-papo que a gente já tinha há muito tempo. Quando surgiu essa oportunidade de registrarmos, de fato, uma grande, né, como eu já disse, oportunidade, um momento mesmo, e como você disse, fica um certo legado de alguma maneira, não pensando do ponto de vista de olhar para o próprio umbigo, de vaidade, todos nós temos alguma vaidade e é importante que nós a tenhamos, mas essencialmente de marcar o que somos, o que queremos que os nossos alunos ou ex-alunos ou colegas possam também compartilhar valores que a gente de fato acredita e que bom, que ficaram gravados aí na memória de muita gente e especialmente nessas tantas pessoas que nos ouviram. E sobre a expectativa com relação a uma segunda temporada, é lógico que eu tenho. A gente precisa também de um período para descansar. Nós trabalhamos de uma forma bem constante em cima desse projeto. Então, por mais que os episódios não sejam longos demais, existe toda uma preparação para escrever os textos, fazer a gravação, fazer as edições. Então, isso também cansa e é importante que a gente tenha um tempo para pensar em novas pautas, novos conteúdos e não ficar aquela encheção de linguiça, como existem muitos projetos por aí. Não é o fazer por fazer, né? Já estamos fazendo, então vamos embora. Não, cada episódio foi pensado. Alguns foram pensados meio que em cima da hora, mas eram coisas que a gente já tinha guardado há algum tempo. Então nada foi assim, vamos fazer porque tem que sair um episódio agora e ver o que der e vamos embora. Não, em nenhum momento isso aconteceu. O que reforça mais uma vez a importância desse projeto para nós, pessoalmente mesmo. E, bom, como a gente conversou um pouco antes, a gente está numa mudança, né, dentro do Caminho Criativo, que vai mudar além do nome, vai mudar também posicionamento profissional, enfim, posicionamento público em redes sociais. Como eu disse, aliás, como o Gustavo disse, aguardem, né? Virá muita coisa boa por aí. Mas a gente pretende sim trabalhar dentro do projeto do Sou Odonto, que é um braço, como o nome já diz, de odontologia,
que a gente não se desfez desse laço e nem pretende se desfazer, apesar do Caminho Criativo trabalhar muito mais outras áreas além da odontologia. Agora, para isso, precisamos de apoio, né, meu jovem? É sempre bom, né? E o apoio não é simplesmente com like ou gente batendo palma e tapa nas costas. Que é legal e tudo, Eu ajuda. gosto. Dependendo do tapa, é tranquilo. Tapa mais forte é meio enrolado. Mas assim, todos os elogios são bem-vindos. É lógico que a gente gosta, isso é legal, porque dá um feedback bacana, mas a galera não vive de energia, de luz, então é importante alguns tipos de apoios de outras maneiras também. A gente conversou até na última entrevista com o professor Arthur, né? Exatamente sobre o projeto dele, o Calunga Sorridente, e fala dessa questão do apoio, que é fundamental. Qualquer projeto que seja precisa de um apoio. E dentro da odontologia, em especial, a gente tem uma cultura, eu não sei se é no resto do mundo, mas no Brasil com certeza, e de muito tempo, em que a gente tem a doação de instrumentos, materiais, como forma de contribuição de patrocínio. Eu vou te patrocinar doando material X para vocês sortearem. É legal, ajuda, atrai, mas a gente precisa pagar as contas, né? Com certeza. A síndica, ou na verdade a empresa que administra o condomínio, por exemplo, do seu apartamento, aceita pagamento como menção em episódio? A gente podia fazer assim, olha, meu condomínio esse mês vai ser 200 likes, tá? Não dá, né? É óbvio que isso não funciona, então a gente precisa, no bom e velho português, de grana. E falando nisso, a gente tem que agradecer aqui a Dental Realce. Dental Realce, a gente tive o primeiro contato lá com a Maria, que é uma das vendedoras lá da Dental, que fica lá no Gama, e eles acreditaram bastante no projeto, não existia nada ainda, só o que a gente falava era de fato um projeto. Não tinha nem o primeiro episódio, o piloto gravado ainda, quando eles, lá da Dental, acreditaram bastante no que vinha pela frente. Então, muito obrigado a Dental Realce por esse crédito dado e nos ajudou muito a impulsionar esse projeto até aqui. Muito obrigado, pessoal. Foi show de bola aí o apoio de vocês. Você falou mais um muito obrigado, hein? Cara, eu já falei pelo menos uns 20. Eu falei mais muito obrigado do que justamente. Exato, olha aí. Além da Dental Realce, a gente teve, até por intermédio da própria Dental, outros colaboradores pontuais. Algumas marcas que nos ajudaram com a disponibilização de materiais para sorteios e outras ações publicitárias, como já comentamos. Mas efetivamente a gente vai atrás cada vez mais de patrocínios que queiram atrelar a sua marca à nossa mensagem, a essa mensagem de filosofia de trabalho, de ética, de postura que a gente tem tentado transmitir aqui pelo Sou Odonto. Para encaminhar o fim da nossa conversa, vamos lembrar então o prazer que foi o desenvolvimento dessa temporada e deixar claro para todos que começamos de uma forma bem empírica e finalizamos com certeza com uma qualidade infinitamente melhor do que aquela que começamos. Isso vale para qualquer questão na nossa carreira, desenvolvimento do seu consultório, da sua clínica, eventualmente nos estudos que você tem para chegar num objetivo, que seja passar em algum concurso ou conquistar alguma vaga em alguma empresa, enfim. O importante é saber que a evolução ela acontece. Aos poucos a gente foi conquistando também novos ouvintes, assim como você o faz na sua clínica com novos pacientes, assim como você, professor que acaba de entrar na graduação, começa a conquistar mais alunos uma vez que você se dedica e evolui a forma de dar aulas, e chegamos ao final com esse sentimento de que entregamos um bom trabalho e ficamos bem motivados com esses dados e resultados para a sequência do trabalho em uma futura segunda temporada. A evolução ela precisa ser gradativa e constante. E foi exatamente isso que a gente sentiu nesse projeto. Então a gente falou sério, brincando aqui, que o primeiro episódio foi o pior de todos. Pior é uma palavra forte, mas foi certamente o que a gente tinha, obviamente, menos experiência. E, portanto, a gente teve muito mais trabalho, a gravação durou muito mais tempo, a edição muito mais tempo, a qualidade final não ficou a melhor possível, coisa que a gente conseguiu atingir depois. Embora já tivéssemos os equipamentos todos adequados, faltava exatamente o expertise, colocar a mão na massa de fato. E isso acontece com o tempo. Não adianta a gente querer partir do zero e já chegar no melhor resultado possível de imediato, porque isso não acontece. Certo? Certíssimo. E vamos para o último Além do Mocho? Tem Além do Mocho hoje ainda, né? Tem. Roda a vinheta. Solta!
Além do Mocho, porque você é muito mais que odonto. Chegamos então ao último Além do Mocho, aquelas nossas indicações para que você curta algum tipo de material ou conteúdo que fuja a nossa odontologia, porque afinal de contas somos muito mais do que dentistas. Bem mais. E qual a sua sugestão dessa semana? Eu imagino que você deve ter pensado em alguma coisa. Ah, claro, né? Sempre penso. Um parênteses aqui. Tem vezes que a gente chega aqui e fala, putz, tem um Além do Mocho hoje, vamos pensar no que a gente fez essa semana. E, na verdade, eu vou trazer uma indicação de filmes novos, hein? Anos 80 e 90, filmes novos. E isso é uma surpresa absoluta pra mim, Thiago. Você só traz coisas super recentes. Filmes novos, filmes de músicas dos anos 80. É isso. Muito bom. Eu já estou ansioso pra saber qual é o filme. Mas o legal é que não vai ter spoiler, né? Porque todo mundo já viu, né? Perfeito. Provavelmente. Quer dizer, todo mundo é muita gente, né? Porque eu cheguei na sala de aula e perguntei quem tinha visto esse filme e a maior parte não sabia do que se tratava. Eu quero saber que filme é esse. Então vamos lá, olha só. Na verdade, não são 2 filmes, são 4. Olha aí. Uma é uma trilogia e outra é um filme específico, embora também seja uma trilogia. Eu tenho um hábito de final de ano, eu assistir um ou outro filme aí do passado, né, que eu gostei bastante e tal. Diferente do que o Gustavo pensa, eu não vejo filmes do passado toda semana. Mas no final de ano é uma coisa. O Thiago, com relação a filmes, músicas e afins, ele é totalmente contrário ao ditado e ao discurso dele, melhor dizendo, quando ele fala assim, na minha época era muito melhor. Porque com relação a isso, ele acha que naquela época era tudo melhor do que hoje. Não, tudo não. Só os filmes e as músicas. Só os filmes. Não discordo, assim, totalmente. Mas que o senhor é preso nos anos 80. Você é tipo Feitiço do Tempo, do Bill Murray. Que, inclusive, eu assisti semana passada. Que maravilha isso, na sessão da tarde. É o Dia da Marmota. Dia Excelente. da Marmota, exatamente. Excelente. Fica também aí a dica extra, hein? Dia da Marmota, procurem. Bill Murray, jovem, olha aí. Bill Murray, jovem, caça-fantasma na época. Caça-fantasmas. E era o caça-fantasma galã. Era o galã, cara, era tipo o Dedé Santana, né? É isso aí. Ele era o galã. Horroroso, mas era o galã. Exatamente. Porque no meio das outras desgraças que existiam, ele era o mais bonitinho. Cara, pega os caça-fantasmas originais, pelo amor de Deus, né? É isso aí. E Bom, na época não existia clareamento, faceta, nem harmonização. Daí você tira. E nem transplante capilar. Exatamente. Muito bem, mas voltando, então a primeira trilogia, essa eu acho inaceitável simplesmente que vocês, senhores jovens, não tenham assistido, porque até hoje, apesar dessa minha questão aí com os filmes do passado, mas sem sacanagem, até hoje eu acho que é um dos roteiros mais legais, mais fechadinhos que eu já vi, que é o filme, aliás, a trilogia, De Volta para o Futuro. Você tem que ver, jovem. Perfeito. De Volta para o Futuro eu assisti no cinema, cara. Eu também, o 1 não, né? Porque eu era um bebê nessa época. Você provavelmente não. Mas o 2 e o 3 saiu assim, eles foram filmados juntos. Um saiu em 92, o outro em 93. Então eu assisti no cinema. Bom, então, De Volta para o Futuro. Bom, não precisa contar a história, né? Pelo amor de Deus. Não. Vai atrás Até e se porque vira. se você for contar a história, ficaremos aqui pelo menos mais 15 minutos. É por aí. Veja, simplesmente assista. Se você não viu, você está errado. É uma falha de caráter, né, que você precisa corrigir. De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Assista, por gentileza, na ordem, porque faz toda a diferença. Com certeza. Diferente de Star Wars, né, que começa no 4, vai pro 7, volta, enfim. Assista na ordem 1, 2 e 3, De Volta para o Futuro. Se vira aí, tá em tudo quanto é canto, você vai achar por aí. E o outro, que apesar de também ser uma trilogia, tem sempre uma discussão, é ou não é um filme de Natal? Sim, ele é um filme de Natal, na minha opinião, modesta opinião, que é o Die Hard, ou Duro de Matar. Cara, Duro de Matar, você ficou sabendo esses dias que o Bruce Willis foi diagnosticado com uma demência? Ele tá bem ruim, cara. Eu vi imagens Que dele tristeza, com a filha. cara. Foi 67 anos. É incrível, cara, incrível. O cara era brucutu, né? Um dos brucutus do cinema Cara, dos anos 80 e 90. Hein? Brucutu é um termo bem jovem. 80 total. Era o Schwarzenegger, o Stallone. Mas Duro de Matar tem até, sei lá, o 20, provavelmente. Cara, eu acho que tem até o 5, se não me engano. Com certeza até o 5 tem. O 4 eu tenho certeza que eu vi. O 5 eu sei que lançaram e eu nem me interessei por ver. Mas o primeiro é muito bom. O primeiro é animal, cara. Nagatomi Plaza. Né? Eu lembro Totalmente. até hoje. Pô, e ele usava uma regatinha branca, ó. Animal. E caminhava sobre os cacos de vidro, hein? Exatamente, cara. Aquele filme é muito bom. Bom, então Duro de Matar é um filme bem antigo, procure por aí que você vai achar. É um filme de Natal, antes que você comece a discutir. Na verdade ele acontece no Natal, tá? Mas enfim, É isso. assista, simplesmente. Ficam aí as minhas indicações novas.
pra vocês. Sempre indicações recentes. E você, meu jovem, o que você manda? Então, apesar de parecer que seja um pouco repetitivo, porque eu tinha falado no episódio da entrevista com o professor Arthur sobre o filme da Conmebol, saiu agora. Lá vem o tricolor de Cara, eu novo. vou te falar, saiu agora essa semana um filme na Globoplay excelente, chamado Todo Dia é 4 de Novembro. Ai, Jesus amado. Então, é um filme em que mostra a trajetória, principalmente de bastidores, dessa conquista maravilhosa do tricolor das Laranjeiras. Canta comigo aí o hino, Thiago. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Eu imagino a felicidade do Thiago editando essa parte, o sorriso no rosto de um rubro-negro. Muito obrigado, hein? Por nada. Então fica essa a minha indicação da semana. O filme Todo Dia é 4 de Novembro. É um filme, como o Arthur falou do livro 81, é isso? Isso. É um filme para quem gosta do futebol. Pro amante do futebol, independente de você ser tricolor ou não, assista. Que conversinha mole. Eu senti a mesma coisa quando o Arthur falou que eu jamais vou ler o livro 81, mas deve ter muita história interessante. Sim. Então você, mesmo que pense em não assistir, saiba que tem muitas coisas interessantes. Pelo menos eu plantei aí uma dúvida na sua cabeça. Você que não é tricolor e gosta do futebol, assista esse filme. Estou ansiosíssimo. Eu imagino que você hoje à noite vai botar uma pipoquinha com Guaraná Zero e assistirá quase 2 horas dessa conquista inédita da América pelo time de guerreiros, do Diniz, aliás, do dinizismo. Ai, ai. Jovem, então temos uma temporada agora. Temos uma temporada. Não temos mais um episódio, hein? Se o ouvinte visse o tamanho do seu sorriso ao falar que temos uma temporada, ele Olha estaria aí. sorrindo junto. Não, mas valeu demais. Deu muito trabalho, né? Mas sem nada dessa coisa de, a jornada foi árdua. Não, foi bem legal, Não, foi massa demais. Então, valeu muito, muito, muito obrigado, como diz o Gustavo, né? Para todos. E nos vemos em breve, hein? Ano que vem estamos de volta, hein? Até breve aí para uma segunda temporada. Esperamos por vocês. Bom Natal, bom Ano Novo. Curta a família, curta os amigos e vamos nessa. Valeu. Tchau, tchau. We are the champions, my friend.